A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 20, que diz assim: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas, de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Mical, filha de Saul, esposa do rei Davi, começou ali a criticar, porque Davi estava se alegrando, porque Davi estava realmente se regozijando diante da arca do Senhor. Quando a arca do Senhor foi levada para Jerusalém, Davi ali se despiu das suas vestes reais e começou ali a se alegrar diante da arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que houve um incômodo na vida de Mical, e tem pessoas que são assim, irmãos. Elas são como Mical, elas não adoram, elas não fazem nada para Deus, mas quando você resolve fazer, quando você resolve se levantar, elas começam a te criticar. O Senhor me trouxe aqui para te falar: não pare por causa, não pare por causa das críticas, Arasto e de Mical. Tem gente que está se levantando, ele criticando, mas não faz nada para Deus. Fala da forma que você adora, fala porque você fica ouvindo vídeo, fala porque você lê muito a Bíblia, fala porque você ora muito, você vai para a igreja quase todo dia, e o Senhor está dizendo: eles não fazem e querem impedir a sua adoração. Você vai fazer como Davi, você não vai dar importância às críticas de Mical. Declare comigo: eu não darei importância às críticas, mas eu vou continuar firme no meu propósito. Eu não darei importância às críticas, mas eu vou continuar firme no meu propósito. Davi sabia reconhecer. Davi sabia de onde Deus havia tirado o rabasto, rabaracanta, de onde Deus havia tirado ele. O Senhor está dizendo: você lembra, né, dos benefícios, dos feitos que eu já fiz por ti. É por isso que você adora dessa forma. Mas tem pessoas que não compreendem, irmãos. Tem pessoas que não entendem a nossa forma de adorar, e elas começam a falar, e elas começam a murmurar e a criticar. Mas eu vou lhe falar uma coisa: Deus trata com quem está criticando, Deus trata com quem está perseguindo, Deus trata com quem está querendo impedir a tua adoração, porque Deus não tem se agradado nada. Me revela o Espírito Santo sobre algumas conversas com teu nome. Deus não tem se agradado nada de pessoas que têm falado aquilo que não sabem de você, de pessoas que têm se levantado para estar te criticando. Quantos por trás ficam falando de você, fazendo reuniões? Porque aqui, irmãos, Mical falou na frente de Davi, mas tem gente que não tem essa coragem de falar na frente. E o que é que elas fazem? Elas ficam por trás falando de você, elas ficam por trás criticando, dizendo: tu grita muito, dizendo que tu quer ser mais crente do que todo mundo, dizendo que tu não sabe pregar direito, que tu não sabe falar direito, que tu não sabe cantar direito, que você é isso, que você é aquilo, e começa a lhe criticar. Só que Deus me trouxe aqui para te falar: Mical não gera arabasto. Você vai ver muita gente que está criticando hoje, não vai gerar, vai ser impedido de crescer porque está tocando onde não deve. Davi era uma escolha de Deus. Deus havia escolhido Davi para sentar naquele reinado, inclusive no lugar do pai de Mical, inclusive no lugar dos descendentes de Mical. Deus havia destacado a vida de Davi, e Davi tinha mesmo era que adorar. O Senhor me trouxe aqui para te falar: tu sabes do que eu já fiz na tua vida, tu sabe do que eu já fiz na tua história, por isso você não pode deixar de adorar. Tem gente aqui que se parar de adorar a Deus morre. Tem gente aqui que se parar de adorar a Deus não suporta. E o Senhor está dizendo: eu tenho me agradado de ti, Davi. Eu tenho me agradado da tua renúncia, da tua humildade diante da minha presença. Continue. Quem quiser achar ruim, quem quiser falar, quem quiser criticar, quem quiser apontar, deixe. Eles não sabem do que Deus fez na sua vida a fundo. Quem sabe é você. Mical tinha um exemplo na sua casa, Arabai, Xarabaracanta, de alguém que não adorava a Deus e que queria ser melhor e fazer sua própria vontade, que foi Saul. E ela viu o final que o pai dela teve.
Mas mesmo assim ela não aprendeu. Ará, xarabaracanta. E Deus está dizendo, tem gente que está criticando você, que está falando de você, mas não faz nada para Deus. Mas sabe por que está lhe criticando? É porque vê você fazendo, aí olha e diz assim, não estou fazendo nada. Eu vou fazer ela parar. Eu vou fazer ele parar. Por quê? Porque não quer fazer nada. Mas também não quer que você faça arabá e xarabaracanda, porque o seu crescimento está incomodando, me revela o Espírito Santo. Porque o seu destaque está incomodando, mas continue adorando. Porque quem está recebendo é o próprio Deus. O próprio Deus estava recebendo aquela adoração de Davi. E Mical não tinha nada que se meter. Foi por isso que morreu seca. Foi por isso que morreu sem gerar. Porque antigamente uma mulher que não tinha filhos era uma mulher seca. Antigamente a lei era severa, irmãos. Não era brincadeira, não. Por isso que ela morreu estéril. Por quê? Porque não gerou. Era uma vergonha para ela. Ela ficou envergonhada por não poder gerar. Sabe por quê? Porque tocou onde não devia. Você vai ver logo aqui a crítica. Primeiro ela critica. E no final do versículo vai dizer assim, ó, no final do capítulo de número 6 vai dizer assim, ó, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Deus mostra logo a resposta da crítica de Mical. Criticou Davi por causa da adoração, chamou ele de vadio. Você vai ver aqui no versículo de número 20. Voltando Davi para abençoar sua casa. Davi estava voltando para abençoar a casa dele. Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela era como o pai dela. Ela valorizava mais o reinado, ela valorizava mais a coroa. E ela ficou incomodada porque Davi estava se humilhando diante de Deus, você entende? Porque Davi havia se despido das vestes reais, arabastura mandaraia. E Deus está dizendo para pessoas aqui, oriandarastui, eu sou o Senhor que tenho visto o que você tem feito para mim. Eu sou o Senhor que tenho visto, aleluia, aquilo que você tem feito para agradar o meu coração. Pessoas podem não entender, mas Deus, Ele está vendo e Ele vai te honrar. Davi não estava vestido como um rei, porque diante da arca do Senhor, diante da presença de Deus, ele não se sentia rei, ele se sentia servo. E isso aí é o sinal da humildade. Ele teve o reinado, mas isso não estava acima, aleluia, de Deus. Deus estava acima do reinado de Davi, ao contrário de Saul. Porque para Saul valia mais o reinado, é por isso que Saul morreu. É por isso que Saul perdeu o reinado. Porque ele valorizava mais o reinado, mais a posição, mais o trono, do que ao próprio Deus, do que ao próprio Criador, que entregou nas mãos dele, aleluia, aquele título. Nunca valorize mais algo que Deus lhe entrega na sua mão do que o próprio Deus. Deus pode te dar o que quiser. Pode te dar carro, te dar casa. Deus não é limitado não, irmãos. Há quem pense que Deus é limitado, mas Deus não é. Ele dá o que Ele quiser a quem Ele quiser. Ele pode lhe botar para morar em mansão. Ele pode abrir as portas para você, botar você entre os príncipes, colocar você na melhor empresa, lhe dar destaque. Mas o Senhor manda eu te dizer, continue na posição. O Senhor manda eu te dizer, seja como Davi, não perca a sua humildade. Seja como Davi, não perca a sua essência, porque tem muito Saul sendo rejeitado, porque estão entrando em lugares que Deus designou, que Deus colocou, mas estão esquecendo de Deus. Não adianta, irmãos, ter honra. Não adianta, irmãos, ter reinado, rabai, xarabaracanta. Não adianta, irmãos, ter posição de destaque se não tiver mais presença. E muitos, guarde isso no seu coração. Isso é de Deus e é sério. Muitos perderam a presença de Deus. Muitos só têm hoje o reinado. Muitos têm o título. Muitos vendem milhões, de músicas aí. Muitos ganham muito dinheiro. Muitos pregam em grandes púlpitos, em grandes igrejas. São renomes conhecidos. São pessoas que têm nomes aí em alta. Mas a presença de Deus já não está mais neles. Isso aconteceu com Saul. Mas Davi não. Davi, ele se humilhava. Foi tanto que Deus disse: encontrei um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi amava mais a Deus do que a tudo. Davi disse: retires tudo de mim, só não retires a tua presença. O Senhor pode tirar o reinado, o Senhor pode tirar tudo que o Senhor quiser, só não tire a tua presença, porque Davi era dependente, ele era humilde. E ele dependia de Deus. Declare comigo: eu vou sempre depender de Deus até o fim dos meus dias, aleluia. Eu vou sempre depender de Deus até o fim dos meus dias, amém.
Seja dependente de Deus, porque quem é dependente de Deus, irmãos, sabe o seu lugar. Sabe que Deus está acima do cargo. Sabe que Deus está acima do patamar elevado. Sabe que Deus está acima de tudo e de todos. Deus é Deus. Honre o Deus que vai lhe colocar onde Ele vai lhe colocar. Rabaracanta. Davi não repetiu o erro de Saul, irmãos, de rejeitar a Deus, não. Porque Saul, ele queria resolver as coisas do jeito dele. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele não ouvia os conselhos que Deus usava Samuel para dar para ele. Ele fazia as coisas segundo a vontade dele. E Deus está dizendo, não é para você agir dessa forma. Rabai, xarabaracanta. Não é para você agir desse jeito, mas é para você ser uma pessoa que valorize primeiramente a presença de Deus como Davi. Davi amava a presença de Deus, isso bastava. E Mical estava incomodada, porque Mical era como Saul. Era filha dele e puxou a ele. Valorizava mais a posição elevada, valorizava mais o reinado do que a Deus. Mas Davi não era assim não, e Davi colocou ela no lugar dela. Davi colocou ela no lugar dela, e Deus está dizendo para pessoas aqui, eu estou te dando ousadia. No espírito. Não é ousadia para sair batendo, brigando com os outros, não. É ousadia no Espírito Santo, para você chegar e dizer para a pessoa. Quando vierem te criticar, quando vierem falar da sua adoração, você vai colocar eles no lugar deles. E dizer assim, eu sei de onde ele me tirou. Não se meta na minha adoração para você não pagar preço. Não se meta, aleluia, na minha forma de ser com Deus para você não pagar preço. Porque eu sei quem Deus é na minha vida. Foi isso que Davi disse para Mical aqui. Eu sei quem é Deus na minha vida. E você não tem que se meter na minha adoração, não. Ela se meteu na adoração de Davi, ficou criticando Rabai Xarabaracanta. No versículo de número 16 vai dizer assim, ó. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Quando ela viu Davi se alegrando diante da arca do Senhor, ela ali desprezou Davi no coração dela. E Deus não se agradou nada. E tem gente que está ali desprezando no coração. E Deus está dizendo, eu estou, Rabai Charamandarasto e decanta, vendo tudo. Riandarasto, Ramanchurabaracanta, e eu vou fazer justiça. Eu estou vendo tudo. E vai ter gente que não vai gerar porque tocou onde não devia. Mical não teve filhos até o dia da sua morte porque tocou onde não devia. E tem gente que lhe criticou, que está se levantando contra você, que está falando daquilo que não sabe, que não vai gerar, vai pagar um preço muito alto. Irmão, se é de Deus, nem coloque a mão. Se alguém te disser, não, eu tô adorando a Deus entre eu e Deus, deixa lá. Se quiser pular, se quiser rodar, se quiser gritar, não diga que é meninice, não diga que não é de Deus, porque a gente não sabe, irmãos, a forma de cada um adorar, e a gente não sabe a forma que Deus chamou cada um, e a gente não sabe o que Deus fez na vida dessa pessoa para ela estar adorando assim. Então deixe cada um adorar da forma que sabe, deixe cada um valorizar a presença de Deus da forma que sabe. Cabe a você e a mim adorar ao Senhor da nossa forma e não ficar olhando a adoração do irmão e criticando. Quem critica não gera, tem gente criticando. Não somente a tua adoração, mas está criticando a tua vida. Está criticando o que Deus tem na sua história. E ninguém toca, irmãos, no projeto de Deus não, porque senão Deus toca. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer. Senhor, como é maravilhoso ouvir a tua palavra e ouvir o Senhor falando conosco, Pai. Que o Senhor é um Deus que faz, meu Deus amado, justiça. Porque o Senhor vê quais são as conversas de Mical. O Senhor sabe quem é pessoas que têm desprezado a nossa vida. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão criticando a nossa adoração, que estão criticando os projetos do Senhor na nossa vida. Que possamos valorizar mais a tua presença como Davi. Não que a gente não venha a ser, meu Deus amado, em nome de Jesus, como Saul. Que a gente não venha a ser como ele, Pai. Que valorizou mais o trono do que Rabasto e decanta a tua presença. Como Mical, que aprendeu com ele, que valorizava mais o trono do que a presença do Senhor, mas que possamos valorizar mais a presença como Davi, Pai, que possamos ser como Davi, homem segundo o teu coração. Oh, Pai, cobre-nos com teu sangue, vai dando livramento, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação, toda obra contrária, Senhor, que tudo que foi enviado, tudo que foi arquitetado ou planejado caia por terra, perca as forças. Tu sabes, Senhor, qual é a maldade do ser humano, então desfaz, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, contra a nossa família, não venha contra a nossa saúde, não venha prevalecer em nome de Jesus. Cobre tudo que nos pertence, Jesus, com teu sangue e nos livra de todo mal, meu Pai. Dá livramento para a nossa vida, Senhor. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus,
Aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance no mar do esquecimento. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Visita, Pai. Ô Deus, dá testemunho para o teu povo contar, meu Pai. Se é para a glória do teu nome, faz acontecer. Faz segundo o que te apraz, Jesus, pois a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Continua conosco, meu Deus. Que possamos continuar adorando, que possamos continuar fazendo o que o Senhor nos designou, independente das críticas. Assim eu te peço, meu Senhor, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo, não importa o que estão falando, o que importa é que eu estou recebendo a sua adoração. Continue fazendo tudo o que você está fazendo para Deus. Não importa se Mical está te criticando, lembre-se, Mical morreu sem gerar, Mical não teve filhos. Deixe quem está criticando, pois Deus vai tratar com cada um deles. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.